Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso estudo de hoje, capítulo 13 do livro Momentos de Saúde. Nós vamos falar do recurso da oração, que é um tema bastante falado, bastante mencionado. A gente está sempre falando, ao menos no meio espírita, com relação a fazer uma prece, elevar o pensamento. Kardec nos traz a eficácia da prece no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz aí 2 capítulos especificamente falando de preces. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje com Joana. Joana nos diz que a oração é o recurso mais perfeito, mais extraordinariamente belo, mais acessível a permitir que a criatura se comunique com o Criador. A oração é a nossa ponte de ligação com o nosso Pai, com o nosso Criador e, por tabela, por consequência, com os benfeitores, com os espíritos que nos assistem, que nos auxiliam nas nossas tarefas, nas nossas dificuldades e que também nos acompanham nos nossos momentos de alegria, de paz, de harmonia. São os nossos bons amigos, sempre a nos inspirar o que fazer, como fazer, a ampliar a nossa mente, o nosso campo de visão. E a prece, ela é esse grande veículo, essa grande ponte que nos permite ter esse acesso a um passo adiante, ao prosseguimento da nossa jornada. Joana nos diz que a prece por si só, a oração, ela não altera o nosso campo de lutas, né? Ela não derroga a lei natural, ela não modifica aquilo que a gente precisa passar, né? Ela por si só, ela não impede a lei de causa e efeito, mas ela nos dá os meios de passarmos pelas provas, pelas expiações. A partir desses meios, nós podemos sim modificar como nós vamos passar por determinada situação. Kardec nos traz no capítulo Pedi e Obtereis, no item 8, um exemplo de um homem no deserto. Tá perdido, andou, se perdeu, tá ali morrendo de sede, exaurido, cai sem forças. E aí, nesse instante, já quase desfalecendo, ele faz uma prece a Deus e pede ajuda, pede um socorro para conseguir sair daquele deserto. Nesse momento, então, um bom espírito se acerca dele e lhe intui uma direção. Assim, esse homem que não escutou conscientemente o conselho do bom espírito, mas recebeu a resposta da sua oração, junta todas as forças que lhe restam, se levanta e segue na direção que o bom espírito lhe indicou. Andando assim, no caminho certo, ele chega até um posto de socorro e consegue sobreviver ao deserto. Se é um homem com fé, ele diz: obrigada a Deus por ter me intuído na direção certa para andar e por ter me fortalecido as forças para eu conseguir caminhar até chegar aqui. Se é um homem sem fé, ele acredita a si mesmo: olha que ideia boa que eu tive, ainda bem que eu resolvi andar para a direita e não para a esquerda. Quantas vezes a gente ouve isso? Ou às vezes até nós mesmos dizemos, né? Foi sorte, foi ao acaso
escolhi por aqui e não por ali, por um acaso, não houve nenhuma motivação para isso. Quando, na verdade, nós recebemos sim a ajuda dos nossos amigos queridos, sempre empenhados em nos acudir e nos amparar. Mas, se Deus conhece a minha necessidade, por que eu preciso pedir? Por que Jesus disse lá na passagem evangélica, pedi e obtereis, né? Nos ensinando a pedir. Por que ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, onde ele nos ensina a pedirmos a Deus o pão de cada dia? Por que eu preciso pedir se Deus já sabe o que eu estou precisando? Realmente, Deus sabe antes de nós o que nós precisamos e o que é bom para nós. Aquilo que, em sendo atendido agora, neste momento, vai nos fazer bem ou vai nos fazer mal, vai nos ajudar ou vai nos prejudicar, né? Então, eu preciso pedir para, primeiro, eu exercer a humildade, eu entender que, ao contrário daquele descrente que achou que ele sozinho encontrou a saída do deserto, eu entender o meu real tamanho, a minha real possibilidade de ação, nem mais nem menos, né? Há um limite das minhas forças. Quando eu oro entregando a Deus a solução, a ajuda necessária para eu desvencilhar uma dificuldade, eu estou exercendo a minha humildade. Eu estou entendendo que há algo maior do que eu, mais inteligente, mais amoroso. Há uma solução a ser dada melhor do que a minha. Outro motivo para que nós façamos a nossa oração é que a gente pare um instante, se concentre, deixe de estar tão atento às coisas em volta ou a nossa mente flutuando no meio dos problemas. Geralmente, quando a gente tem uma decisão difícil a tomar, um assunto difícil, ou está em meio a um ambiente de discussão, a nossa mente fica toda embaralhada, né? Como se tivessem várias panelas se batendo lá dentro. A oração é um momento em que a gente silencia esse nosso interior, o nosso eu interno, coloca isso em silêncio e tenta, ainda que pouquinho, elevar a nossa vibração, para que assim, com a nossa vibração um pouquinho mais alta, os benfeitores espirituais diminuem um pouquinho a vibração deles para entrarem em sintonia conosco. Se eu tô no clima de agitação, de irritação, de desânimo, de tristeza, de pensamentos recorrentes ruins, eu preciso interromper esse processo e elevar a minha vibração. Porque, de certo, todos nós temos benfeitores a nos ajudar. Todos nós temos. Todos nós temos bons vínculos que permitem essa nossa encarnação aqui. Mas nós precisamos nos sintonizar minimamente que seja com eles. E a oração é esse momento. Quando nós falamos da necessidade do evangelho no lar, do quanto ela floresce e frutifica o ambiente de casa, pelo menos uma vez na semana, o ideal é que fosse todo dia, mas aquela prece ali com a família toda reunida, se possível, a gente sabe que tem famílias em que isso não é possível, mas quando possível, reunir a família em torno de um pequeno texto, um pequeno estudo que eleve as nossas ideias, que eleve os nossos pensamentos. Se não for possível fazer com a família, faz sozinho. Ou quem mora sozinho, faça sozinho.
essa oração ela vai permitir que os benfeitores estejam no seu lar. Né? O evangelho feito no mesmo dia, mesmo horário, permite que os benfeitores se programem para estar ali, sempre, naquele dia, naquele horário, fazendo esse grande auxílio na tua mente e na tua casa. A oração, continua Joana, ajuda que a gente mude a compreensão e o entendimento dos acontecimentos. Muitas vezes a gente está enxergando por um prisma desse tamaninho, e aí a gente está ali encalacrado naquela questão, naquele ponto de vista, e a gente não consegue achar a solução. A gente não consegue enxergar de outro jeito. Quando a gente entra nesse estado de paz, de harmonia que a oração nos permite nos aproximarmos, a gente consegue ver novas soluções, ver novos caminhos, né? E muitas vezes a gente tem ideias, vou ligar para tal pessoa, quem sabe ela me ajuda. E aí essa pessoa de lá, intuída, consegue realmente te trazer uma boa ideia, né? Ou te acalmar, ou te fortalecer para passar pela situação, porque muitas vezes a solução da situação é suportá-la, é aguentá-la, né? Mas como você vai passar por ela? Por exemplo, num momento de perda de um ente querido, a dor é inevitável. A gente sente saudade, a saudade vai ficar, né? A falta de estar ali junto da pessoa, nós ainda muito no plano material, nós vamos sentir, né? E do lado de lá também, o ente querido vai sentir a nossa falta. Mas pela oração, a gente consegue se reorganizar, se harmonizar, receber a ajuda energética dos nossos amigos espirituais para que a gente passe por aquele momento, para que a gente não se perca no desespero, para que a gente tenha essa dor amenizada. Joana nos diz que é para que a gente tenha o hábito da oração. Igual escova-dente, você tem o hábito de orar, estar no estado de oração, que é esse estado de equilíbrio. A gente não consegue manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, um estado de equilíbrio, paz e amor, tranquilidade, serenidade, ainda. Mas ainda não conseguimos ter esse estado o tempo todo. Mas nós conseguirmos incluir esse estado mais vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, através da oração. E Joana nos diz que quando a gente se habituar a estar nesse estado, a gente vai ficar tão bem, vai ter um bem-estar, uma alegria tão grande dentro de nós, que naturalmente a gente não vai querer sair desse estado, né? É algo que nos faz tão bem que a gente não vai querer ficar sem. Kardec nos explica que todos nós temos acesso a sentirmos Deus, por mais inferior que seja a criatura. A gente não consegue entender, né? Porque ele é a infinitude. Como é que nós, tão pequenininhos, vamos conseguir entender o infinito? Né? A gente tem ali alguma vaga noção. Entender, a gente está muito distante disso. Mas sentir Deus, todos nós podemos sentir. Todos nós temos o acesso a sentir Deus. Quando a gente busca Deus dentro de nós, nas nossas orações, que são internas, gente, não é aquela questão de fazer oração para todo mundo ver, ou de ter ali uma prece decorada, bonita, cheia de palavra difícil, que às vezes nem a gente não sabe o que significa, né? Não há um formato de oração, uma prece forte, né? Quando criança,
Eu tinha um caderninho de preces de uma outra denominação religiosa, e aí tinha uma delas lá que era considerada a mais forte, né? E eu, pequenininha, chegava até a ter um certo medo daquela oração. Só posso rezar isso num momento muito, muito difícil. Não existe isso. A oração, a prece, é a nossa conversa com Deus. É a nossa conversa com Jesus, com nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com aqueles que nos amam e que cuidam de nós. Então, é eu entrar em contato com Deus de forma próxima. É um Pai querido, é um Criador que me ama imensamente. Então eu não tenho que ficar cheio de palavras difíceis para falar com quem tanto me ama e com quem eu tanto amo. Eu tenho que ter intimidade com ele. André Luiz nos traz na sua obra, especialmente no livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio diz que todo desejo é manancial de poder. Quando Jesus diz pedir e obtereis, realmente todos os nossos pedidos, eles vão ser atendidos. E não importa para quem eu estou rezando. Se a minha intenção é boa e eu estou fazendo uma prece fervorosa, esse meu pedido, ele sobe para as camadas mais elevadas. E aí Deus coloca as próprias criaturas para ajudarem as outras criaturas. Emissários do bem inevitavelmente virão me ajudar. Isso é da lei. Isso não é favoritismo. É da lei. Que por sintonia nós atraiamos esses amigos. Agora, nem sempre a minha oração é atendida do jeito que eu quero. Porque muitas vezes o jeito que eu quero não é o ideal. Né? Quando eu peço algo que na verdade é um prejuízo para mim, eu posso pedir a riqueza. Se nesse momento a prova da riqueza seria um motivo de eu ter uma derrocada nessa minha encarnação, é melhor que eu não seja atendida. Mas a minha prece bem intencionada, entregando o meu destino, entregando a minha vida aos desígnios de Deus, vai fatalmente me ajudar, seja com paciência, seja com tranquilidade, seja com ideias, seja com fortalecimento, para eu conseguir ter uma vida mais harmoniosa. Então, é um recurso que está nas nossas mãos, é um remédio de uso diário, que eu não posso abrir mão. Quando eu estou bem, quando está tudo bem na vida, a oração é aquela vitamina diária para manter a saúde. É para eu estar nessa conexão com a espiritualidade superior, para eu continuar me alimentando espiritualmente, para eu continuar me abastecendo. É o nosso contato diário. Quantas pessoas buscam aí, ou gostariam de buscar, contatos milagrosos, fantasiosos, com essa ou aquela entidade? A gente tem uma forma de contato imediato, é na mesma hora, no mesmo segundo, com Deus. Usemos esse recurso, não esqueçamos dessa onda tão salutar que nos permite estarmos em contato direto com o Mestre Jesus, com Deus e com todos os nossos amigos. E assim, ficamos por aqui e retornamos no próximo episódio. Lembre-se, enquanto chega o nosso próximo vídeo, só na semana que vem, de fazer suas orações diárias, ao menos ao levantar, ao dormir. Você vai ver o quanto isso te traz de paz e de harmonia. Um beijo grande e até o próximo episódio.